Falo sempre aqui, sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. Francisco já está na cadeia. Semana passada eu contei a história de Francisco, ele casado com Cleonice e vive, relacionamento está indo por água abaixo do casamento. Eles já estão dormindo até em quartos separados. E ela está economizando dinheiro para ir embora com os filhos. Naquele dia ela está na igreja, quando ele aparece nervoso e puxa um dos filhos e leva para casa. Cleonice, então, foi acompanhada da sobrinha, Suelen, 17 anos, para casa atrás do filho. Quando elas chegam lá, o marido, que ainda é marido, com maior gritaria, ela não dá nem bola, ela vai morrer. Suelen, ao ver a situação da tia, corre para o banheiro. Ela também vai morrer. Olha ela sendo... Olha aí, você vai vendo, a ambulância ainda chegou, ela foi socorrida, a Suelen, foi levada para o hospital, mas morreu. E aí eu digo, sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. Olha ele lá, eu disse o seguinte, aqui. Eu digo, ou o sujeito, alguém entrega ele, ou ele acaba caindo na mão de bandido, e aí a situação é feia, ou ele se entrega com medo. Resumo, olha, esse é o enterro da tia, da sobrinha, e ele, exatamente agora, se entregou à polícia, porque a gente mostrou bem a cara dele aqui, um monte de vezes. Ele disse, é melhor eu me entregar do que ficar na rua, porque na rua podem me matar. Ele pode matar, mas morrer tem um medo que se pela. Põe no Cidade. Uma família destruída por um homem acima de qualquer suspeita. No velório de Cleonice, de 32 anos, e da sobrinha dela, a Suelen, de 17, revolta e comoção. Centenas de pessoas foram ao sepultamento das duas vítimas de Francisco Marcelo, de 37 anos. Ele é o único suspeito de ter cometido os assassinatos. O ódio dominou ele, o ódio. Ele ficou cego, mas assim, nada leva a isso, pelo amor de Deus. Não tem, a gente não aceita. Não aceita, não tem como. 2 dias depois do crime, ainda durante o período de flagrante, Francisco resolveu se entregar à polícia. Ele foi ouvido pelo delegado plantonista e assumiu ter matado a esposa e a sobrinha, mas disse que agiu em legítima defesa. A prisão temporária dele foi solicitada à justiça. Ele permanece preso. A teoria de legítima defesa do suspeito, segundo a polícia, não se sustenta. Isso porque a perícia constatou que Cleonice foi atacada com uma faca pelas costas, enquanto a sobrinha ainda tentou se defender. Francisco estava inconformado com o fim do relacionamento de 5 anos com a companheira. Em um ato de fúria, revoltado, atraiu a mulher para uma armadilha. Era um domingo. A Cleonice manteve o hábito que sempre tinha. Saiu de casa, pegou os filhos, principalmente o menor de 2 anos, e foi até um templo religioso da cidade. E por lá ficou, se encontrou com familiares e também com vários amigos. Só que quando ela estava lá, no meio da cerimônia, veio a surpresa. Isso porque o Francisco, ele entrou no local e, sem dizer uma só palavra, pegou o filho e saiu. Ele veio em direção à casa da família. Ele contava, naquele momento, segundo testemunhas que vieram até aqui depois, que ele seria seguido pela Cleonice, que estaria preocupada com o que ele poderia fazer com o próprio filho. Sempre estavam bem, né? Mas há uns 2 anos atrás, mais ou menos, as conturbações começaram. Então, ela questionava muito que ele a humilhava demais, né? Não tinha ela como uma mulher, e sim como uma empregada. Em todos os sentidos. Então ela estava cansada já de sofrer por isso. A intenção do homem se concretizou. Cleonice ficou preocupada e seguiu para casa com um filho de 2 anos e a sobrinha, a Suelen. Em pouco tempo, elas iriam encontrar a morte. A gente acha que ele já tinha pensado nisso, porque ele não é de beber. E nesse dia ele bebeu. E aí quando ela chegou, começou as discussões. E a menina, a Suelen, ligou para a mãe
que eles estavam brigando, cerca de 5 minutos, que é a distância. Quando a minha prima chegou, a irmã dela, já não dava mais tempo. Toda a discussão estava acontecendo dentro da casa onde a família morava. Alguns gritos foram ouvidos, inclusive, por vizinhos que estavam aqui na rua. O Francisco, ele ficou completamente transtornado e pegou uma faca para atacar a companheira. Ele atacou a mulher, que já ficou caída, a Cleonice ficou caída ao chão, já sem vida. Nisso, ele também foi para cima da Suelen, a sobrinha, e esfaqueou a menor. Foi aí que, para tentar se proteger e salvar a própria vida, ela saiu correndo e foi para o banheiro da casa e lá se trancou, mesmo muito ferida. Tudo aconteceu na frente do filho do casal, de apenas 2 anos, que ficou chorando. A filha da Cleonice, de 10 anos, também viu tudo acontecer e conseguiu, no momento de descuido do Francisco, sair correndo e aqui na rua pedir ajuda. Cleonice sequer conseguiu pedir por ajuda. Foi a Suelen que, vendo a tia ser atacada, pegou o telefone, ligou para a mãe e contou o que estava acontecendo. Mas antes mesmo que a mulher chegasse ao local, a jovem também foi atacada. O jornalismo da Record TV chegou ao local pouco tempo depois do resgate e conversou com a irmã de Cleonice. Não, ela não falava nada, só chorava. Os vizinhos atenderam ao chamado da filha de Cleonice e entraram para prestar socorro. Francisco já havia fugido. Descalço e sem camisa, correu do local, jogou a faca usada na calçada e desapareceu. A criança de 2 anos, que viu a mãe ser morta, estava em um canto do quarto, chorando muito quando foi retirada de lá. Suelen chegou a ser levada para um hospital da cidade, mas por conta da gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu. Uma jovem inocente que perdeu a vida ao tentar proteger a tia de um ataque. Uma separação que destruiu uma família. A Cleonice, ela estava cansada das agressões verbais que sofria do companheiro. Foi então que ela optou pela separação. Só que durante todo o tempo a Cleonice pensou nos filhos do casal, nas 3 crianças jovens que moravam com eles aqui na casa. Foi então que, antes de ter recurso, antes de ter dinheiro para conseguir deixar o local, porque também dependia do marido, ela resolveu continuar morando aqui na casa, mas ela fez uma exigência ao companheiro. Cada um deveria ficar em um quarto. Se cumprimentavam apenas no início e no fim do dia e conversavam apenas também a respeito das crianças. Nas fotos, há felicidade estampada durante a celebração do casamento. 2 vidas que se juntaram pelo amor. O auxiliar, em uma empresa de reciclagem, Francisco Marcelo, e a vendedora de cachorro-quente, Cleonice Maria. A mulher já tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, mas isso não foi problema naquela época. Francisco passou a cuidar das 2 crianças. Hoje, Adriana teme que tudo fosse uma estratégia para ganhar a confiança de Cleonice. Considerava como pai, até que chamava de pai, a de 14, a de 10. Tinha ele como um pai de verdade. Depois de 3 anos de união, a família aumentou. O primeiro e único filho do casal nasceu. O menino foi a alegria de Cleonice, que estava realizando um sonho. Eles alugaram uma nova casa, mais espaçosa. Ali, ela poderia cuidar da família e também vender os lanches na garagem. O que ela não esperava era que a felicidade não iria durar muito. As brigas entre Francisco e Cleonice começaram a acontecer. O homem carinhoso se transformou em controlador e ciumento. Meses antes do crime, a Cleonice estava determinada a se separar do Francisco. Ela chegou a deixar a casa em que eles moravam. Tudo isso porque ele havia ameaçado a mulher de morte. Com muito medo, ela pensou em procurar a Polícia Civil para registrar uma ocorrência, mas pensando nos filhos, ela mudou de ideia, não fez nenhum registro. A partir daí, os problemas ficaram ainda mais intensos e, inclusive, ela chegou a conversar com uma prima, relatando as ameaças que sofria do companheiro. A ameaça foi a gota d'água. Cleonice iria atrás do divórcio e deixaria a casa. Ela chegou, inclusive, a trocar mensagens com uma prima, mostrando a decepção com Francisco. Em uma das mensagens, ela diz: "Não dá mais, é muita humilhação, aguentei demais."
e continua se referindo ao ex-companheiro. Ele se acha o ser supremo, o que tem o controle de tudo. Duas mulheres que perderam a vida de forma trágica. Um homem descontrolado, que hoje está atrás das grades. Filhos que terão que crescer sem a mãe. Eu digo assim que ninguém merece um fim desse, ninguém. Mas assim, a gente não acredita ainda que isso aconteceu. Porque assim, a gente não consegue acreditar. Não consegue. Tá difícil demais para a família, principalmente para a irmã, que era unha e carne da Cleonice e da filha mais nova.